Que alegria te receber mais uma vez na casa da padroeira do estado de Minas Gerais. Nós aqui experimentamos, Deus, com feições maternas, o olhar da piedade Aleijadinho, o seu toque no qual repousa a mão do Cristo, também o seu colo, no qual repousam todas as nossas aflições. Os salmos dizem que a nossa alma, quando se encontra com o Senhor, pode retornar à sua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Aqui é profecia, poesia, arte. No colo da Mãe Piedade, nós encontramos consolo e restauração. Te seja dado sentir onde quer que se encontre nessa hora, depois de um dia de trabalho, de cansaço, preocupações todas como sempre as temos, te seja dado sentir a proteção dela, a Virgem Mãe e Senhora da Piedade. Disponha sua memória, sua sensibilidade, disponha cada sentimento, cada emoção, para que possa acomodar-se para fazer a Alexia Divina. Nós temos que nos preparar proximamente, para que a Cristo nihil preponere, nada se anteponha a Cristo. O nosso coração, nossa vida, nossa mente esteja dedicada à palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Aqui nos encontramos reunidos, permaneceremos para sempre unidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos encerrando hoje o ciclo do Natal do Senhor, um período tão sagrado e tão doce, em que o galo que anuncia o dia, lembra Hamlet, canta a noite inteira. O Natal é a festa das luzes, em que nós nos recordamos deste grande presente de amor que o Pai nos deu. Seu Filho, gerado desde toda a eternidade, feito homem no tempo, no qual cada um de nós também converteu-se em filho. Com certa dor, nos despedimos deste tempo tão singular, mas adentrando num mistério que é fundamental para o que há de vir. O tempo comum, o tempo da igreja. A partir de hoje, batismo do Senhor, encerrando o seu Natal, desmontando os presépios, inicia-se o mistério do tempo comum, ordinário, mas não irrelevante. Porque no cotidiano temos que dar testemunho desta graça que nos encontrou. Correr ao encontro daquele que veio ao nosso encontro. Tomemos cuidado para, assim nos alerta Santo Agostinho, não deixar que passe de graça o Deus que vem de graça. Vamos aos textos. O primeiro deles, Isaías 42, 1-4, 6-7. Eis o meu servo, eis o meu eleito. Um servo que não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Eu, o Senhor, versículo 6, o chamei para a justiça, o tomei pela mão, te formei. Te constituir como centro de aliança com o povo. O segundo dos textos é o Salmo 28. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai-o com santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas, águas imensas. Voz do Senhor com poder, voz do Senhor majestosa. No seu templo bradam glória os fiéis. O terceiro dos textos, segunda leitura de hoje, é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34-38. Pedro, inspirado pelo Espírito, toma a palavra. De fato estou compreendendo, versículo 34, que Deus não faz distinção entre pessoas. E o Evangelho, já que estamos num ano C, portanto, nos domingos, meditamos particularmente sobre a ótica do evangelista Lucas, meditamos o texto, cujo nome é devedor desse que ele escreve, no capítulo 3, versículo 15-16, 21 e 22. Abramos-nos a essa aventura com a Virgem Maria, meditando em nosso coração as palavras e os fatos. Pois bem, capítulo 42 de Isaías, versículo 1. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em que me comprazo. Servo, portanto, este que está apresentado é Nabi, um portador fiel da palavra, alguém que não vai dizer de si, mas daquilo que lhe inspira o Senhor. Eis o meu servo, aquele que sustento.
Esta é uma nota característica na experiência do Deus de Israel, que é capaz de nos sustentar, alimenta com a fina flor do trigo, não deixa que falta nem pereça, inclusive a viúva e o órfão, aquilo de que necessita. Dos órfãos ele é pai, das viúvas protetor. Este, que é meu servo, que sustento, é o objeto da minha escolha. É preciso estar atento a isso, hein? Na Léxica Divina, as palavras que vão se repetindo. Ao longo das Sagradas Escrituras, numa tradução do que Deus sente pelo seu povo, sempre aparecem estes conceitos. O Senhor ama, escolhe, se afeiçoa. Ama, escolhe, se afeiçoa. Este que é seu servo é sustentado pela sua escolha. É aquele em quem se compraz. Já teve a experiência de amar alguém? Quando nós amamos uma pessoa, toda aquela angústia da nossa existência, ou diante de alguém que nos ama, alcança sossego no abraço. É isso, não é? Este servo é aquele em quem o próprio Deus se compraz. Não há inimizade, divisão, mas encontro, reciprocidade. Este texto de Isaías, no capítulo 42, já aponta para o Evangelho. Nós sabemos muito bem que no domingo há uma sutura íntima entre a primeira leitura e o Evangelho. O mistério apresentado no Evangelho de Lucas é aquele onde o céu se abre e faz-se ouvir uma voz: eis o meu filho muito amado. E neste amor do Pai e do Filho, que é desde toda a eternidade, nós somos assumidos. É isso aí. Aqui o Evangelho, a primeira leitura, preparando, já que os profetas anunciam com sua voz a vinda de Cristo, está dando testemunho deste enlace de amor no qual nós somos inclusos. O Cristo deixa isso o tempo todo claro no Evangelho de João, né? Que nos ama com o amor que recebeu do Pai, para que nós nos amássemos uns aos outros. E este amor do Pai, o amor do Pai derramado sobre o Filho, que está sendo ungido Cristo no momento do batismo, é um amor dirigido a nós, porque amou no Cristo, nele, a nossa humilde condição. Amou nele, nossa humilde condição. Meditemos este amor, porque se temos consciência deste amor, não iremos mendigar outros amores. Não importa o lugar de que viemos, o afeto que nos tenha sido negado, as dívidas dos nossos pais, que sempre falham terrivelmente na missão de nos fazer gente. Não importa de onde nós viemos, o ponto de partida mais original da nossa existência é a adoção que Deus nos concede. Não bastasse nos ter derramado o seu Espírito, fazendo criaturas à sua imagem e semelhança, nos fez, lembra o apóstolo Paulo, conformes à imagem do seu Filho. No Cristo, o Pai nos amou. Portanto, o mistério do batismo do Senhor revela o mistério do nosso próprio batismo, no qual nós somos feitos membros da família de Deus. O que é que esse servo, a quem o Senhor sustenta, o seu escolhido, em que se compraz, sobre qual repousa o Espírito, leva às nações? Responde o profeta Isaías no versículo 1. Ele leva a mishpah, leva o direito. O trono do Senhor se apoia na justiça e no direito. Aqui o ordenamento que é garantidor de uma vida em paz. Quando não há direito e não há justiça, nós nos devoramos. Por isso aquele que é ungido, vem para levar o direito às nações. E do direito decorre a paz. Não há paz sem justiça, não há justiça sem paz. E como é que ele faz? Faz como um rebelde, como um usurpador, como um revolucionário? Não. Versículo 2. Não clamará nem gritará. Não se ouvirá lá fora a sua voz, nem quebrará o caniço encurvado, nem apagará o pavio que ainda fumega, mas com fidelidade promoverá o direito. Aqui, nesta beleza da profecia de Isaías, o que se quer dizer é que aquele que vem não tem um juízo condenatório. Aqui está se superando aquela justiça ao alcance de João. É no Evangelho de Lucas que está as palavras mais firmes de João Batista.
raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira divina? João Batista é Elias, cuja palavra é fogo que desce do céu, incandescente, eloquente, colérico, zeloso. Não é assim o juízo de Deus, o juízo manifesto em Cristo. Não se trata aqui de uma oposição, mas de uma complementariedade. É preciso que venha aquele que ara a terra, aquele que aplana os caminhos, aquele que endireita o que está tortuoso. No entanto, a justiça divina, expressão tão forte nos textos paulinos, a dikaiosine tu teu, a justiça divina supera a justiça apresentada por João. A misericórdia de Deus excede a justiça e, no entanto, ao mesmo tempo, num sentido paradoxal e encantador, revela a sua mais profunda acepção. Explico. No momento em que vem o Cristo, aquele que é o ungido, toda a justiça apregoada por João Batista ganha um sentido novo, é prenhe, é fecundada com a misericórdia, que excede o limite da justiça, porque o amor existe precisamente onde falha a justiça. Quando nós, por exemplo, perdoamos alguém que nos ofendeu, nós estamos tendo um ato de amor, que não tem a ver com aquele que fez, porque aquele que fez merecia a condenação. No entanto, para além daquilo que ele merece, está aquilo que nós entregamos. Assim é a justiça de Deus. Não é uma justiça que é conivente com o erro, mas transborda na graça e na misericórdia. E revela-se o conteúdo mais profundo da justiça e do direito. Porque aquilo que Deus faz conosco é nos justificar. Ele nos concede a justificação e deixa de pesar sobre os nossos ombros aquele peso. O salário do pecado é a morte que estava sobre os nossos ombros. Portanto, ao manifestar a sua misericórdia, uma expressão tão forte no Evangelho de Lucas, o Senhor Deus excede a justiça e, no entanto, revela a justiça no sentido mais profundo. Em Deus, justiça e misericórdia não são dicotômicos, são duas facetas de um mesmo amor. Medite sobre isso em sua vida, hein? Porque nós nos deixamos afastar às vezes de Deus porque o concebemos com a imagem de um juiz severo, um tirano diante de quem ninguém pode fugir. No entanto, Ele nos sustenta com a sua graça, estabelece um direito que não é condenatório. Não obstante, impõe a decisões, quer um caminho de salvação. Por isso se diz, não clama, não grita, não se ouve sua voz, não quebra um caniço encurvado, não é? A coisa já está curvada, vai quebrar mais ainda, e nem apaga um pavio que ainda fumega. Versículo 6, não é? Eu, o Senhor, te chamei na justiça, não é? Na tzedaká, neste ordenamento da vida que traz a paz, te tomei pela mão, te formei e te fiz a aliança do povo e a luz das nações. Te tomei e te fiz. No sentido próprio, aquele que é ungido, é constituído, formado pelo Senhor. Um sentido amplo, derivado, alegórico, é o Cristo. Porque o Cristo é o centro de aliança entre os povos. Porque Ele é perfeitamente homem e Deus. É o eterno que vem ao tempo. É a graça que toca a natureza. Portanto, esta aliança, entende? De modo que não se podia prever o alcance, esta aliança entre Deus e a humanidade, a todos os povos, superando inclusive o limite do enquadramento judaico, dá-se em nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, claro, a segunda leitura dos Atos dos Apóstolos. Pedro toma a palavra, estamos no versículo 34 a 38 do capítulo 10. Aqui está. Estou compreendendo, diz Pedro, que Deus não faz acepção de pessoas. Toma a palavra. Deus não faz distinção de pessoas, pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação que pertence. Praticar a justiça. Justificados pela fé, nós vivemos de tal maneira
que a graça que nós recebemos torne-se cumprimento dos mandamentos. A diferença é que é muito sutil. No Antigo Testamento, ordem de vida, de onde decorrem as outras coisas. Agora, no Novo Testamento, o ponto de partida evidenciado é a graça divina, que é entregue a todos, para que, na graça divina, cada um de nós possa experimentar a salvação. Esta é a inversão apresentada pelos apóstolos. Deus não faz distinção de pessoas. Lá no capítulo 10 de Deuteronômio, se diz: o Deus de Israel, em sendo Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, não faz acepção de pessoas, não aceita suborno, mas Ele ampara a viúva e o órfão, protege o estrangeiro. Portanto, Israel, amai o migrante, porque vós também foste estrangeiro na terra do Egito. Está entendendo? Esse movimento de um amor que nos alcança, qual nós também devemos alcançar, sem fazer acepção de pessoas, não é? É tão natural que o nosso olhar seja de juízo, separando, categorizando. O próprio Deus, já no Antigo Testamento, neste cuidado com o migrante, plenamente revelado em Jesus Cristo, abre a um universalismo da salvação. Não há diferença mais entre judeu ou grego, entre escravo ou livre, homem ou mulher. Todos fomos feitos um só, no homem Jesus Cristo, o centro de aliança com os povos. É preciso praticar a justiça. E indo lá, estamos numa Lexa Divina, no Midrash, no capítulo 1 de Lucas, versículo 74 do Benedictus, onde se fala, antes, versículo 72, assim o Senhor Deus mostrou sua misericórdia aos nossos pais, recordando-se de sua aliança, o juramento feito a Abraão, nosso pai, de conceder-nos o quê? Que libertos da mão dos nossos inimigos, nós os sirvamos como? Em santidade e em justiça diante deles. Santidade é a palavra que nos santifica, que nos torna capazes de Deus, e a justiça, que é, na perspectiva bíblica, não uma categoria jurídica, pura e simplesmente, não é? Como vem da nossa tradição romano-germânica, onde a justiça tem a ver com leis, não é? Sólidas, modestas, igualitárias, estabelecidas por um código. Não. A justiça bíblica é uma categoria ética, comportar-se de maneira justa, e uma categoria de relação. Justificados, capazes da amizade com Deus, intimidade com Ele, portanto, num estado de justiça. Aqui está apresentado. Não é o texto deste ano, mas vale a pena para que nós tenhamos aquela noção, né, sem a qual não podemos interpretar a Bíblia, o sentido unitário. Quando João Batista recebe o Cristo no Jordão para ser batizado, capítulo 3 de Mateus, versículo 14, João Batista fica sem entender e diz: eu que devia ser batizado, tu vens a mim? O Cristo diz: deixa, agora se cumpra a justiça. Quero insistir nisso, hein? Porque nós estamos nestes tempos de redes sociais, onde todos nós nos julgamos juízes da história, temos sempre o que dizer, e quem tem sempre o que dizer está mais próximo dos idiotas, que a nossa justiça humana é sempre limitada, sempre parcial, sempre condicionada. Não o é a justiça divina, que é temperada e preenchida e fecundada pela misericórdia e pelo amor de Deus. Assim Ele nos chama, para que sirvamos o Senhor em santidade e em justiça, que não é uma questão de agir e de obras. Não se trata das obras da lei, mas porque justificados pelo amor de Deus que nos sustenta, podemos nos comportar de uma maneira digna deste nome e desta graça recebida. Continuamos então no Evangelho de Lucas, não é? No capítulo 3, este ano é um ano C, portanto o texto é lucano, no capítulo 3, versículo 16, onde se diz, João Batista coloca: ele respondeu: vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu,
Eu nem sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. O batismo de João é um batismo de ablução e de conversão. A semelhança de todo aquele itinerário de converter-se, shuv, no Antigo Testamento, revisar as próprias obras, aproximar-se de novo da aliança e dos mandamentos divinos. O batismo de Jesus, em sentido diverso, não é apenas uma ablução, não é apenas a água é a matéria, a forma é o que habita. A forma aqui apresentada por João em dois conceitos que são próprios, o Espírito Santo, o Evangelho de Lucas é o Evangelho do Espírito Santo, no Espírito e no fogo, o fogo que renova. Então, o que está sendo indicado, o Espírito e o fogo, é que este batismo é uma infusão de uma vida nova, restaura e renova a semelhança do fogo, fazendo perecer e ao mesmo tempo renascer. E no versículo 21, uma nota característica do relato do batismo própria da narrativa lucana. Enquanto o povo se fazia batizar, e Jesus, depois de batizado, estava em oração. Essa é uma nota muito importante no Evangelho de Lucas, não é? A oração, meditação, contemplação. Não se esqueça de, na sua vida, ter espaço para o respiro, para as pausas que nos devolvem a nós, para acostumar-se a ouvir a vontade de Deus. Porque se nós não escutamos aqueles que amamos e que nos amam, nós vamos nos tornando estranhos. O Cristo não é estranho ao Pai. Enquanto ele rezava, o céu se abre, o Espírito desce em forma de pomba, como pomba, não é? Não é que o Espírito seja uma pomba, mas em forma de pomba, quer dizer, com aquela sutileza, com aquela leveza. Assim, leem os padres da igreja que ele tem que descer em forma de pomba, porque as pombas não abandonam seus ninhos. E aqui, prolongando o que dizem os padres da igreja, vamos lá ao Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 14, onde se diz do amor da amada pelo amado. Eu quero ser como uma pomba entre as fendas. É isso, hein? A fenda, aquele lugar onde se habita, onde se aninha. Assim o Espírito Santo impregna o Cristo. As pombas não abandonam os seus ninhos, lembra os padres da igreja. Assim o Espírito, uma vez que unge o Cristo, não se afastará mais dele. E aqui, claro, há uma inclusão com a primeira leitura. Este é o modo próprio de raciocinar do pensamento hebraico. Na primeira leitura, Isaías 42, se fala: eis o meu servo, em que se compraz a minha alma, sobre ele pus o meu espírito. E agora, tu és o meu filho amado, em ti o meu agrado. Este tu, si do grego, um pronome, não é? Aparentemente tão despretensioso, mas que indica esta reciprocidade, tu, esta relação, tu a tu, o filho com o pai, e nós sendo inclusos neste mistério de amor. Tu és, saber o que se é. Nós às vezes em nossa vida, medite isso, queremos enfatizar aquilo que nós somos pelo nosso cargo, pelas nossas ilusões, pela nossa pretensão, mas é o tu de Deus, dirigido a nós, que pode nos colocar no nosso ser mais genuíno e mais autêntico. O que é que nós somos? O que é que o Cristo é? Filhos amados, sobre o qual repousa o agrado de Deus. Filhos amados, tome consciência deste amor que nos vem através do Cristo. O Espírito é o amor do Pai e do Filho. Reze, medite, doravante todos os dias este amor de Deus, que é ponto de partida, que é garantia, este amor que nos promete o céu, porque fomos feitos no Cristo, herdeiros. Logo em seguida, então, o texto de Lucas, algo muito próprio, inicia a sua genealogia, que não está lá no momento da concepção do Cristo, mas no capítulo 3, antes de iniciar o ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Ele era, segundo se pensava, filho de José. E assim vai se tecer a genealogia descendente. Interessante, não? Na maneira como se apresenta cada uma das gerações, descende até onde? Onde no versículo 37 se diz:
Enós, filho de Sete, Sete, filho de Adão, Adão, filho de Deus. É isso. Está sendo restaurado neste movimento descendente do Cristo que se esvazia para nos encher da sua graça divina. Aqui está renovada a bênção genesíaca. O homem feito à imagem e semelhança de Deus, crescei e multiplicai-vos. Agora o Cristo que não só restaura esta imagem e semelhança, como nos dá algo muito maior do que imagem e semelhança. Quer dizer, não somos apenas uma representação de Deus, em sentido analógico, fazendo aquilo que Deus faz, mas filhos de Deus, propriamente membros da família divina, recebemos em nós a sua natureza divina. Meu irmão e minha irmã, que alegria podermos ter estado juntos mais uma vez, nessa Lexio Divina, na Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais. Agradeço a você que faz parte da família dos devotos da Mãe Piedade. Não deixe de honrar o seu compromisso com Nossa Senhora da Piedade, ainda que seja um cadinho, é muito importante para a conservação deste espaço, para que momentos como esse cheguem a tantos corações, levando consolo a lugares que a gente nem imagina, falando da força do amor de Deus e da Mãe Piedade, até com gestos concretos, porque é graças à família dos devotos que instituições da Arquidiocese como a Providence têm condições de aurir os recursos tão necessários e escassos. Invoco sobre a sua vida, todas as dimensões da sua vida, pela intercessão da Virgem Mãe e Senhora da Piedade, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ânimo, todo sofrimento é passageiro. Coragem, a recompensa será a vida eterna. Ide em paz e que o Senhor sempre os acompanhe. Graças a Deus.